E aí, seus viciados em evangelho. Claro, pra quem me conhece, prazer, Grupo Zoom. Estou aqui novamente trazendo mais um vídeo. E o tema de hoje é semeadura. Basicamente, vocês devem saber que o que você planta, você costuma colher. Em questão de ações, resultados, tudo. E por que eu resolvi trazer esse tema? Basicamente, eu estava lendo o livro, lá na Bíblia, passagem bíblica, no livro de Esther. E não é nem sobre a história de Esther, mas é sobre a história de Mordecai e Ramá. Eu não sei se o nome é Ramá ou Ramã, mas eu vou falar Ramá, tá ligado? Qualquer coisa vocês me corrigem aí o pronunciamento nos comentários. E basicamente essa história eu vou resumir ela um pouco pra vocês, mas essa história dá pra pessoa tirar muitos ensinamentos, eu achei ela muito instigante, por isso eu resolvi trazer. Pra quem não sabe, Mordecai era primo de Esther. Esther é muito conhecida na Bíblia, acho que quem nunca ouviu falar, pelo menos já assistiu os desenhos bíblicos que passavam na Record, ou já ouviu comentários. Ele que cuidou dela, porque, se eu não me engano, ela tinha perdido os pais. Ele acabou sendo um primo, mas que cuidou dela como uma filha. E antes de começar a história, eu só quero deixar claro uma coisa aqui sobre a personalidade de ambos. Porque, tipo, Mordecai, basicamente, era um judeu, e ele seguia princípios cristãos, ele pensava muito no povo, nas pessoas. Já Ramá era um servo lá do rei, se eu não me engano era o rei Assuero naquele tempo. E ele, mais na frente, ele ainda pega um cargo maior. Se eu não me engano, acho que ele cuidava do pátio lá do castelo, alguma coisa assim. Mas ele costuma pegar um cargo maior ainda. E ele tinha muito um ego, um alter ego grande. Ele tinha uma certa ganância, um certo tipo, ele vislumbrava muito com status. Agora vamos iniciar a história aqui, só que lembrando que eu vou dar uma resumida muito básica. E eu super recomendo vocês que vocês realmente venham ler lá na Bíblia a história de Esther. São só 10 capítulos, bem pequenininho. E eu vou focar na história de Mordecai e Ramá. Não vou contar muita história de Esther, mas acho que vocês têm noção que Esther era uma judia e ela acabou virando rainha, tem toda a história lá, mas o foco vai ser Mordecai e Ramá. Basicamente, nesse devido momento da história, Mordecai, Esther já estava sendo rainha e Mordecai, ele ficava lá no pátio e ele acabou descobrindo uma conspiração contra o rei Assuero. Andando ali, ele viu alguns eunucos que estavam comentando sobre uma tentativa de justamente fazer um assassinato, algo do tipo, para pegar o poder, alguma coisa assim. Só que ele vendo isso, ele informou para, se eu não me engano, acho que um dos súditos de Esther, ou ele informou para a própria Esther. E Esther foi e passou essa informação para o rei, assim o rei salvando sua própria vida. Porém, Mordecai não teve nenhum benefício nem méritos por causa dessa atitude que ele fez. Mas lembrem sobre semeadura, esse é o assunto. Ele não foi abençoado nesse devido momento, não teve nenhum mérito nem nada, mas isso pode ser algo que vai aparecer lá na frente. Bora para a história. Quem recebeu um certo mérito por essa salvação foi Ramá, que normalmente era quem ficava ali no pátio. Ele foi engrandecido com um cargo elevado. Depois desse momento ele teve um certo mérito, tipo, o rei aumentou o cargo dele e começou a falar dele mais para as outras pessoas. Mas aí, eis que surge um certo desentendimento, mas na verdade uma certa emoção negativa, porque tipo assim, quando Ramá ele foi engrandecido pelo rei, normalmente quando ele passava pelo pátio, pelos lugares, todas as pessoas se prostravam e engrandeciam ele, porque tipo assim, ele recebeu um grande cargo, todo mundo se prostrava e engrandecia. Mas adivinha quem era a única pessoa que não se prostrava diante dele? Mordecai, o judeu. E pelo fato de Mordecai não se prostrar, isso instigava em Ramá um sentimento ruim de ódio e raiva, e ele começou a planejar, tipo assim, fazer algo para Mordecai, para atingir Mordecai. Mas ele pensou, véi, não adianta de nada eu só atingir ele. Então vou fazer o quê? Ele acabou fazendo um plano para matar todos os judeus, que era todas as pessoas da linhagem de Mordecai, todo o povo que realmente tinha a ver com Mordecai, para poder afetar ele. Ele pensou, pô, vou fazer um plano para matar todos os judeus. E a partir desse plano, Ramá, ele buscou algumas pessoas lá, e também o próprio rei, para instigarem, fazer um decreto contra a vida dos judeus, para matarem os judeus. Inclusive ele até especula uma data lá, se não me engano, acho que ele faz o sorteio de uma certa data. E quando Mordecai ficou sabendo disso, ele se veste de pano de saco. Quando a Bíblia normalmente traz sobre isso, que pessoas se vestiram de pano de saco, é simbolizando uma certa angústia, uma certa perturbação, tristeza. E Mordecai, nesse devido momento, sabendo que tipo poderia acontecer isso com o povo por causa dele, ele ficou bastante angustiado, sabendo que tipo todo o seu povo estava em risco. Devido à situação, Mordecai ele busca se comunicar com a rainha Esther, porém a rainha Esther, ela não costumava, tipo, por ser rainha, não tinha como ela ir lá presencialmente falar com ele. Aí eles transmitiam mensagem por um servo da rainha Esther, que o nome era Hatak, tipo, Hatak vinha e transmitia a mensagem de um pro outro, e Mordecai falou que tinha de falar com ela, e eu vou pegar, tipo, tem alguns certos diálogos que rolam entre eles, mas eu vou pegar um que eu acho muito interessante, que está no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 13 ao 14, e eu vou ler aqui pra vocês. Fala bem assim:
Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. E com esse diálogo, galera, damos para aprender uma grande lição. Basicamente, quando Deus lhe chama para um propósito ou uma missão, se você não ir, ele vai levantar outra pessoa para fazer no seu lugar. Isso é essencial. E também eu achei muito da hora a reação da própria Rainha Esther, porque por mais que ela estivesse com medo e insegurança, ela vai cumprir o seu propósito. Ela começa a perceber que às vezes Deus colocou ela como rainha para aquela devida ocasião. É de um jeito que um pouco mais na frente ela até fala assim: se eu tiver de morrer, morrerei. Ou seja, você vê que ela realmente, se for para morrer pela missão, pelo povo dela, ela morrerá. Aí ela vai e faz um pedido para Mordecai, para que reunissem todos os judeus e fizessem um jejum pela situação ali, para que Deus abençoasse aquele devido momento e ocasião. Aí vamos para o plano de Esther. Depois de toda essa situação, Esther, ela planeja fazer um banquete e fazer o pedido para o rei sobre a questão do decreto dos judeus. Ela chega para o rei e fala para o rei que tinha um pedido, que o rei fosse para o banquete, que ela teria um pedido para fazer nesse banquete. Inclusive, quando ela chama o rei para esse banquete, ela também pede para que o rei levasse seu servo Ramã. Aí eles vão para o banquete e depois que eles estão lá empolgados, tipo, diz que o rei tá lá comendo, bebendo e o seu servo Ramã também, o rei vai e pergunta qual era o pedido que ela tinha para fazer. Só que ela não faz o pedido, ela fala bem assim: pô, rei, que você venha aqui amanhã novamente para outro banquete, e no banquete de amanhã eu vou fazer o pedido. E isso eu acho muito interessante para você ver o tanto que esse livro tem de aprendizado. Você vê a sutileza, o cuidado para Esther fazer o pedido. Ela não chegou e só fez um pedido, ela realmente ajeitou o ambiente, teve aquela sabedoria. Isso é muito da hora, velho. Depois desse primeiro banquete, todo mundo foi para suas casas, Ramá foi para sua, e diz que Ramá tava todo, tá ligado? Todo felizão, todo empolgado, porque foi muito bem falado pelo rei, pela própria dama do rei, e ele foi contar para os seus próximos, para sua mulher e seus amigos. E aqui agora vemos o tanto que Ramá tinha seu ego. Fala bem assim, vou ler aqui em Esther. No livro de Esther, capítulo 5, versículo 3 e 14, fala: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Ramá, e todos os amigos deles disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramá, que mandou levantar a forca. Aqui acabamos de ver que por mais que Mordecai tivesse uma vida bem, tipo, financeiramente, de sucesso e status, ele ainda não estava satisfeito por causa de um simples homem que estava ali. Ou seja, nós vemos realmente como o ego ou as coisas acabam cegando a pessoa. Você vê que ele não tinha aquele senso de humanidade, pô. Ele não estava satisfeito, mesmo tendo bastante coisa, ele não estava satisfeito. E ele acabou também, você vê que às vezes você pega conselhos de certas pessoas, não é tão legal assim. Ele acabou pegando conselhos de outras pessoas, e essas pessoas recomendou que ele fizesse uma forca, e lembrem dessa forca no final da história. Ele acabou fazendo a forca para Mordecai, mas ao mesmo tempo, enquanto Ramá estava lá com a sua mulher e seus amigos, teve outra ocasião aqui que o rei Assuero fala que, tipo, ele estava lá sentado no seu trono e ele não estava conseguindo dormir, e ele acabou pedindo para os seus servos que pegassem o livro dos feitos memoráveis, que inclusive, se eu não me engano, era como se fosse um livro de todas as ações de pessoas, todas as coisas memoráveis realmente que tem mérito que ocorria lá no país, na cidade deles naquele tempo. E lendo esse livro, o rei Assuero acabou descobrindo, acabou reconhecendo o feito que Mordecai tinha feito de salvar sua própria vida. E sobre esse devido momento ele começou a questionar, tipo, ele perguntou para os seus servos, disse: pô, velho, o que esse cara, Mordecai, ele levou de honra? O que aconteceu com ele? O que vocês deram pra ele? E após questionar isso para os servos respondeu que Mordecai não tinha sido honrado nem abençoado com nada. E o rei ficou pensando assim: caramba, velho, o cara salvou minha vida e não teve mérito nenhum. E ele foi e perguntou quem tava no pátio no devido momento, e a galera falou que era Ramã. Aí ele chamou Ramã nesse devido momento para a presença dele e perguntou, isso daqui é muito da hora, eu vou até ver aqui na Bíblia, ó. No capítulo 6 do livro de Esther, do versículo 6 em diante, eu vou dar uma resumidinha aqui, mas para vocês verem lá melhor, nós vemos como era o perfil e como era o ego de Ramá. Fala bem assim, no capítulo 6, versículo 6. Ramá entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Ou seja,
tá ligado? O rei já tava planejando honrar Mordecai. E aqui fala, o que você... Então Ramá pensou assim, Ramá foi e começou a pensar, poxa, a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Você vê que tipo assim, ele pensou, não, quem que o rei quer honrar a não ser a mim? Eu aqui, eu, Ramá, tá ligado? Braço direito dele. Aí falou aqui, por isso ele respondeu ao rei. Aí ele fez tipo, a Bíblia aqui fala várias coisas, mas ele pediu como se fosse pra botar um traje real, andar a cavalo, passando na praça, gritando o nome, dizendo que esse homem era bem honrado pelo rei. Imaginando que isso aconteceria com ele. Ele falou isso pra ele. Só que aí fala que o rei, nesse devido momento, foi e falou bem assim, pronto, então pega o judeu Mordecai e faça tudo isso que você falou com ele. Ou seja, você vê que Ramá, nesse devido momento, teve o ego pra baixo porque ele foi forçado a honrar Mordecai sem nem querer, velho. E você vê que, tipo, por mais que ele Mordecai plantou essa semente lá atrás, não teve bênçãos lá atrás, mas agora veio o resultado. Só que aí, lembra que tinha o segundo dia do banquete? E isso daqui era no segundo dia do banquete. Logo em seguida disso, depois, eles foram para o banquete que tinha com a rainha Esté. E chegando no banquete, a rainha Esté conta tudo para o rei, tudo sobre o plano de Ramá, o decreto que tinha feito para matar os judeus, e ela fala que ela era uma judia, que ele estava querendo exterminar todo o seu povo. Nesse devido momento diz que o rei saiu da sala com ódio, saiu muito zangado, vazou, e Ramá ficou lá na sala com a rainha, só que pela reação do rei, ele viu que ele realmente já estava lascado. Diz que ele começou a suplicar pela vida da rainha. Inclusive, acho que no momento de surto, de súplica, ele se jogou por cima da rainha. E o rei voltou nesse devido momento e viu ele se jogando por cima da rainha. E aí que se irou mais ainda, como uma questão que ele estivesse desonrando a própria rainha e o rei na frente dele. Diz que os servos, acho que pegou Ramá e botou um saco na cabeça. Aí após isso, disse que um servo foi deu a ideia ao rei, falando bem assim, ó, Ramá tinha feito uma forquinha ali, tá ligado? Pra Mordecai, tá lá do lado da casa dele, quiser usar. E eu vou ler aqui na Bíblia pra vocês verem essa parte. Aqui no livro de Esté, no capítulo 7, do versículo 9 diante, fala: Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: Eis que existe junto à casa de Ramá a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Ramá na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Aí, meus queridos e queridas, abençoados filhos do nosso Senhor, eu venho agora para a reflexão final desse vídeo. Lembra que eu falei o tema inicial, que era a semeadura? Eu contei toda a história de Mordecai e Ramá, e inclusive lembrem, é bom vocês lerem para vocês verem bem melhor. Aqui é só um resuminho básico, mas você vê, Mordecai, coisas que dá pra você tirar, tem vários ensinamentos nessas passagens, mas o essencial que é a semeadura. Mordecai, ele tinha salvado a vida do rei e não quis algo em troca nem nada, mas você vê que essa bênção que Mordecai tinha feito lá atrás serviu muito pra ele aqui no futuro, ou seja, ele plantou bem, colheu bem futuramente. Já Ramá, que é o total oposto, ele plantou, um exemplo, ele tinha feito uma forca, planejando matar Mordecai, tava com planejamento disso, e você vê que ele acabou perdendo sua própria vida em algo que ele tinha plantado, desejando para o próximo. Você vê que tipo ele plantou mal e acabou se perdendo no próprio mal. Fora ainda você vê tipo a sutileza e todo o cuidado que teve a rainha Esté e todo esse desenvolver da história. Por isso que eu falo, galera, é essencial. E é isso, sempre plante e colha, tá ligado? Plante, na verdade, plante e semeie coisas boas que você vai colher e receber coisas boas. Essa é a lição de hoje. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, valeu!